Olá. No dia 27 de janeiro de 1927, nascia na cidade de Luz, em Minas Gerais, o menino Joaquim Vicente Zico. Vicente Joaquim Zico, dizendo melhor. Nosso conhecido Dom Vicente Zico. Ele logo cedo entrou no seminário, ainda menino, entrou no seminário, depois se tornou lazarista, trabalhou na congregação durante muitos anos, foi um grande formador durante muitos anos em vários locais. Foi para Roma, morou em Roma vários anos na organização central dos lazaristas, quando em 81 se tornou arcebispo, foi nomeado pelo beato bem-aventurado João Paulo II, arcebispo coadjutor de Belém. Chegou aqui no dia 7 de março de 1981 e está conosco até hoje. Então, é uma grande festa, 85 anos de vida. Dom Vicente, é uma grande alegria tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse testemunho de vida, de santidade e também de amor aqui ao Pará. Grande alegria. 85, o que representa, Dom Vicente, do senhor 85 anos assim de caminhada a serviço da igreja, a serviço de Deus, a serviço dos homens? Significa uma bênção de Deus para a minha pessoa. Eu tenho motivos bastantes para dizer a Deus um muito obrigado por tudo que passei, desde a infância, na minha família, depois no seminário menor, no chamado Seminário do Caraça, em Minas Gerais, depois no Seminário de Petrópolis, Seminário Maior, Filosofia e Teologia, e terminado o curso de Teologia, professor nos seminários. No Seminário de Fortaleza, São Luís do Maranhão, Petrópolis, onde estudei, e mais tarde, então, fui para fazer cursos na Europa e acabei sendo eleito conselheiro geral da Congregação da Missão, os Lazaristas, e dali, então, o Papa bem-aventurado hoje, bem-aventurado João Paulo II, entendeu de me nomear e de me enviar para Belém do Pará, onde me sinto muito bem. Que maravilha! E todos ficam mais ainda felizes a presença do Senhor aqui nas nossas terras. Quais são as recordações, assim, nessas 8 décadas e meia, as recordações assim que o Senhor colocaria em evidência? Eu colocaria, em primeiro lugar, em evidência, claro, que a vida da infância em casa. Mas não precisa explorar isso. Era uma vida numa família profundamente cristã. Isso, sou muito grato a Deus de ter este berço. Eu lembro particularmente o tempo de seminário. Não tanto o seminário menor, onde fiz o curso médio, mesmo porque ali vocação era qualquer coisa meio romântica, não tinha definição. Entrei no seminário atraído certamente pelo exemplo dos meus irmãos, 2 meus irmãos, que mais tarde também foram padres, e depois eu gostei muito e me deixou uma impressão muito forte o tempo que eu passei em Petrópolis. Foram 6 anos de estudo de filosofia e teologia, um ambiente que me agradava sinceramente e muito, seminarista de estudos, e o ambiente fraterno da convivência. Isso eu lembro como um motivo de muita gratidão a Deus pelos colegas que eu tive no seminário maior. Lembro-me muito de todos. E depois, tempos que eu lembro e posso colocar em evidência, sem dúvida, os meus estudos em Paris, porque nunca pensei que fosse enviado depois a um estudo fora do país, mas terminei o meu tempo de superior ou reitor do seminário de Petrópolis, onde estive depois de Fortaleza, e ali em Paris eu fiz o curso de pastoral. Sim. Durante 2 anos, 2 anos e meio, aliás, porque os primeiros meses, 3 meses, eu me dediquei a um curso de conversação francesa, para não ficar muito embaraçado. Ficar atualizado com a língua. E lembro particularmente o tempo de Roma,
eleito pela congregação em Assembleia Geral para trabalhar como conselheiro geral, mais ou menos responsável pela América Latina. Gostei muito desse tempo, não somente pelo trabalho que ali eu realizava em comunidade, que eu achava o ideal de uma comunidade, junto com o superior geral da congregação, mas além desta permanência em Roma, o que eu lembro, não esqueço nunca, a bênção, a graça, a alegria que Deus me proporcionou de responsável no Conselho pela América Latina, portanto, tendo o privilégio de conhecer muitos lugares. Latina, que maravilha. Quase todos os países da América Central, da América também do Norte, México e toda a América Latina, exceto a Argentina. O que quer dizer? Da Argentina conheci somente um pedaço da Catarata de Iguaçu. Eu estou observando aqui atrás uma imagem, nós estamos falando de recordações da infância, recordações de família, uma imagem aqui do Dom Vicente. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa foto para quem está nos acompanhando aqui pela TV Nazaré. Primeiramente, todos que veem a foto notam que os três estão de cabelo preto, né? E de cabelo preto com esse pormenor. O padre Tobias, que está mais à minha direita, está mais do seu lado. Sim. O padre Tobias, no fim, era completamente calvo. Depois, o do meio é o Dom Belchior, que no Ceará fala de Dom Belchior. Ele foi reitor do seminário de Fortaleza, onde eu era diretor espiritual dos seminaristas, e o meu irmão era, no mesmo tempo, em Fortaleza, superior do seminário da congregação, também num bairro de Fortaleza. Nós três estávamos lá em Fortaleza, fomos visitados pelos meus pais. Que maravilha! Meus pais, e primeira vez que a mamãe andou de avião, porque meu pai nem queria falar com ela antes, apenas chegou e disse: amanhã nós vamos visitar os filhos em Fortaleza. Uma passagem, vieram os dois a Fortaleza, claro que um momento de céu para nós todos lá. Uma recordação que o senhor tem de infância com o teu pai ou com tua mãe, com a família? A recordação é toda de carinho que os meus pais tinham para com os filhos. Meu pai, para mim, eu considero um homem fora de série, extraordinário mesmo, de vida cristã e depois de retidão de vida, mas tudo naquela serenidade de vida. Minha mãe era uma piedosíssima, aliás, meu irmão bispo escreveu a vida dela, e era uma pessoa muito santa mesmo, mas na simplicidade, ela não teve muito estudo não, simples, mas de uma virtude, de uma santidade que irradiava. E educou bem os filhos, claro, com o seu carinho, o seu amor, mas também com, de vez em quando, umas pisas boas, né? Ela dava um castigozinho quando nós procedíamos mal. Por exemplo, então, os dois já estavam no seminário, apenas soube da história que eles passaram. Mas o meu irmão mais novo, que é leigo, é casado em Belo Horizonte, nós tínhamos nossos procedimentos em casa, de vez em quando uma pisazinha não fazia mal mesmo não. Acontece que eu me lembro muito bem de uma, nós dois apanhamos juntos, e o meu irmão chorava sem parar, e eu falei com ele: ô Luiz, também não precisa chorar tanto. Ele disse: eu choro para a mamãe pensar que doeu, mas não doeu nada. Era para amenizar. Até hoje ele é moleque. Falando em situações assim engraçadas, ao longo desses 85 anos, o senhor lembra assim de tantas conquistas, tantos desafios, mas também tantos momentos alegres, tantos momentos e principalmente o mineiro, né, lembra muito caos, muitas situações, alguns fatos assim engraçados da vida ou pitorescos da vida de Dom Vicente Zico. Eu me lembro mais de casos assim, das situações que eu vivi. Uma prática que meus pais tinham é de todo ano, nas férias, eles nos levavam à fazenda onde nasceu meu pai, onde viveu, casou-se, morou ali. Era a fazenda
lá numa cidade perto de Luz. Fazenda muito humilde, mas era um paraíso para nós. Passávamos o mês de férias lá na fazenda. Era beber leite das vacas ali todo dia, as frutas da fazenda, do quintal. Realmente era um tempo abençoado para nós todos. Depois voltávamos para a Luz, para os estudos. Depois, outro fato que me chamou sempre a atenção na vida é que a minha mãe sofria muito de reumatismo. E era um sofrimento muito grande. E o meu pai, preocupado com isto, percorreu alguma cidade. Mudou-se para a cidade de Arcos, mas não esteve bem. Logo depois passou para Bom Despacho, outra cidade perto de Luz, a 45 quilômetros de Luz, mas também não se sentiu muito bem. Foi para Dores do Indaiá e ali ficou 1 ano, mas não muito bem, acabou voltando para a Luz mesmo. E em Luz, em todo caso, sentia-se melhor. E eu fiquei em Dores do Indaiá. Fiquei para terminar o curso do primário, que eu fazia lá, no grupo escolar. E tive colegas muito bons, daqueles colegas, vários foram para o seminário. Para ser padres, não sei se só eu fui, mas o certo é que, depois de bispo, eu tinha verdadeira veneração pela minha mestra no grupo. E depois de bispo, cheguei à Luz, passei em Belo Horizonte. A primeira visita que eu fiz foi de bispo à minha mestra lá no grupo escolar de Dores do Indaiá. Ela ficou emocionada, porque nem sabia que um aluno dela tinha se tornado, sei. Né? Isto me ficou na memória, são acontecimentos da infância e depois já bispo também. Bispo. O senhor chegou aqui em 1981, quer dizer, chegou no dia 7 de março de 1981. Vai completar 30 anos, né? Praticamente 31 anos, né? Quais são as recordações desses 30 anos vivendo aqui no Pará, aqui em Belém? Primeira recordação foi o acolhimento que eu recebi. Deste acolhimento eu recordo muito a atenção. Era uma cerimônia comum em toda a missa, abraço da paz. Mas o abraço da paz que os padres me deram me despertou um carinho especial por Belém. Quando todos me abraçaram assim, dizendo com simplicidade: muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua vinda. Esse modo de falar, assim, no primeiro encontro, que eu não conhecia ninguém, a não ser um padre em Roma que estudava na ocasião lá, mas não conhecia ninguém. Isto me chamou realmente a atenção, como entrei, podia entrar, né? Não conhecia nada de Belém, então esta entrada me fez bem. Depois, aqui de Belém, uma coisa que eu considero um encaminhamento da providência de Deus para mim, foi que Dom Alberto Ramos, ele me pediu para acompanhar o seminário. E já que fui 17 anos formador em seminário, acompanhei o seminário. O reitor era o Monsenhor Marcelino, era o padre Marcelino na ocasião, e as vice-reitor, que eu pedi a Dom Alberto: declare reitor, eu vou acompanhar, vou lá. E toda semana, segunda-feira, eu ia para lá, dormia no seminário e passava toda terça-feira, toda semana. E além do acompanhamento do seminário, eu creio que me fez bem também uma iniciativa de Dom Alberto. Organize a pastoral. Havia pastoral, não há dúvida, mas essa organização havia distritos, assim, mas eu organizei como regiões episcopais e depois a coisa andou melhor assim. Houve dificuldade no começo, estavam acompanhados muito com outro estilo, né? Mas pouco a pouco foram aceitando e hoje a região episcopal, as 6 regiões episcopais, eu tinha nomeado, feito 5. Hoje são realmente uma força de vida, de ação, de dinamismo para a Arquidiocese de Belém. E disto eu me recordo assim, no começo. Fora disto, é sempre a lembrança do primeiro círio da vida.
né? Participei em 81 do primeiro sírio do qual eu tinha ouvido falar, mas nem ideia eu tinha de que fosse. Talvez até a minha ideia fosse parecida com a de Dom Helder, quando veio aqui. Dom Helder Câmara, que é arcebispo Ele pensava que o sírio era uma procissão. Procissão como nós temos no Brasil, procissão filha de 2 ou filha de 3, de um lado e de outro. E quando ele viu aquilo, eu até, antes de começar, eu disse, Dom Helder, na catedral. Falei, o senhor fica aqui dentro da catedral e o meu secretário vai com o senhor para a frente de carro. Lá à frente o senhor vê a procissão lá de o sírio de cima. Sírio de cima. Não valeu de nada, Dom Helder. Eu fui saindo para o sírio. Quando eu vi um reboliço, tanta gente, confusão, olhei o que havia, era o Dom Helder lá no meio da confusão. Acontece que havia um guarda de Nazaré, forte, o coronel Leite, pegou Dom Helder, levantou Dom Helder e passou por cima do povo e tirou Dom Helder dali. Porque se ele continuasse ali, ele realmente seria pisado e ali sofreria muito. Eu pensava que o sírio era um pouco assim mesmo, como ele pensava. Mas logo no começo eu vi que era outra coisa muito diferente. Muito diferente, né? Interessante. Justamente nessa recordação a gente nota também o grande amor que o senhor tem aqui pelo Pará, por Belém, tanto que, mesmo se tornando emérito em 2004, o senhor resolveu permanecer aqui, fazer morada, né, aqui em Belém. O que representa o senhor continuar morando aqui? Eduardo, eu usei do direito que a igreja dá aos bispos eméritos. Num dos cânones do Código de Direito Canônico, está escrito que o bispo, tornando-se emérito com a renúncia aceita pelo Papa, ele pode escolher o lugar que quiser para residir. Então eu tinha, para qualquer lugar do mundo, onde houvesse a congregação, né? Podia. A congregação está em 30 e tantos países do mundo. Podia escolher qualquer um se quisesse, até Roma, onde eu estive tanto tempo. Mas não. Podia também voltar para a minha congregação no Brasil, que estava sediada no Rio de Janeiro. Podia ir para o meio da família se quisesse. Mas eu, sinceramente, já que podia escolher, eu preferi ficar em Belém mesmo. Em Belém até pensava que ia emérito ir para o seminário, morar lá para o meu sucessor depois aí, né, trabalhar à vontade e livremente, sem influência nenhuma da minha parte. Mesmo porque eu considero o emérito alguém que simplesmente entregou um governo, uma administração, e ele só tem uma atitude: rezar para que o sucessor faça maravilha, e rezar e vendo que o sucessor, como de fato Dom Orani, hoje Dom Alberto Taveira, fazem um trabalho bonito, o ofício do emérito é aplaudir, como eu faço questão de aplaudir, rezando pelos dois. Uma coisa bonita, significativa, é justamente esse aspecto. O senhor não apenas ficou aqui, mas também mora aqui, morou primeiro com Dom Orani e atualmente mora com Dom Alberto e depois chegou Dom Teodoro. O que significa também essa convivência, né, de 3 bispos, justamente nesse esse anjo que Dom Alberto também usou essa expressão para o senhor, o anjo da Arquidiocese de Belém. Como é que é para o senhor todas essas realidades? Eduardo, em primeiro lugar, eu digo a você que na própria norma comum da Igreja, da Congregação dos Bispos em Roma, norma é a seguinte: tornado emérito e tendo o seu sucessor, ele deve retirar-se da casa, para o outro sentir-se inteiramente livre. É prudência até, né? Eu, porém, fiquei assim, já tinha até marcado que ia para o seminário, morar no seminário. Mas eu tive esse privilégio, o próprio Dom Orani, ele quis que eu ficasse com ele. Como, aliás, ele foi para o Rio, eu disse: Dom Orani, eu vou visitar de vez em quando. Visitar não, você nem ficar comigo. Eu disse: não, agora é outra coisa, estou aqui, estou com outro.
E o Dom Alberto fez mais ainda do que Dorani. Então ele chegou e me pediu para ficar. Dom Alberto, apenas nomeado lá em Palmas, ele me telefonou e me disse justamente isto. E você vai ficar comigo, vai ser o meu anjo. Eu falei, quando ele chegou assim, aqui está o anjo, agora perto do arcanjo. Interessante. A gente vai continuar conversando. Vocês que estão nos acompanhando, a gente vai para um pequeno apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar esse bate-papo com o Dom Vicente Zico. Estamos de volta aqui com o Dom Vicente Zico, aqui na sua residência, né? Vocês estão observando que não é no estúdio da TV Nazaré, mas aqui na residência de Dom Vicente Zico, que ele nos recebeu tão gentilmente para a gente conversar um pouquinho. O senhor falava, Dom Vicente, no bloco passado, da questão dessa convivência. Agora nós vimos uma foto ali atrás, Dom Alberto, o senhor e Dom Teodoro. O senhor poderia contar mais como é que está sendo esse... O primeiro foi junto com Dom Alberto, aí chegou Dom Teodoro. Como tem sido essa tríade, vamos dizer, nesse trio, né, que procura viver essa comunhão recíproca, procura viver, que dá um testemunho também para toda a arquidiocese? E para os sacerdotes e para todos os leigos? Eu estou convencido de que uma comunidade de padres deve ser uma comunidade que dê testemunho de irmãos que se querem muito. Isso eu tive essa bênção de Deus, esta graça, de onde estive em todas as comunidades. Petrópolis, Fortaleza, São Luís do Maranhão, Paris, Roma. Eu vivi muito bem na comunidade. Tanto que, quando em Roma eu ia visitar uma comunidade, uma província chamada Colômbia ou Equador, entre as coisas que perguntavam, fala um pouco sobre a comunidade em Roma, eu sempre dizia, com o superior geral, para mim é a coisa mais abençoada. Nós, na casa, somos 11. Uma comunidade feliz, todos se querem muito bem. Cada um num país. Apenas da França havia 3, um da Suíça, um polonês, mas tudo tudo de um país ou de outro. Brasileiro só eu mesmo, né? Então, eu considero uma bênção de Deus. E considero um testemunho que fala aos irmãos do mundo inteiro. Mas eu vejo particularmente aqui em Belém. Eu convivi muito bem com o Dom Alberto Ramos. Não somente não tive dificuldade nenhuma, mas eu o apreciava, eu me edificava muito com ele, e falavam que ele era homem dos ricos, e eu via que era um bispo que se sentia bem no meio dos pobres, muito bem, mas na função dele, claro, tinha que dar atenção à cidade de Belém, do que constava a cidade de Belém. Isso aí, até para a compreensão disso, não precisa muita sabedoria, não. É claro que tinha que ser, mas um homem que me impressionava, eu o apreciava, vivíamos muito bem. Até eu brinco um pouquinho com ele, às vezes pedia minha agenda. Eu sempre, minha agenda eu escrevia e tudo, mas quando mudava eu riscava, né? E punha por cima. Um dia ele pegou a minha agenda, ao entregar, ao restituir a agenda, ele falou assim, eu fico admirado como Vossa Excelência entende a sua agenda. Então, tinha muita coisa. Assim, e ele, depois, com o Dom Orani, antes de Dom Orani, eu convivi muito bem, era auxiliar de Dom Tadeu. Dom Tadeu, sei. E a mim, um santo, e era meu confessor, meu diretor espiritual. Com ele eu conversava como se fosse um seminarista com ele. Admirava muito. E venerava. Depois veio Dom Carlos Berzebetti, auxiliar meu. Para mim foi uma grande bênção que Deus me deu. Homem muito capacitado para tudo, competente, homem de uma habilidade, de iniciativas enormes e realizações.
e homem de uma piedade muito grande, homem que eu admirava e admiro, eu estimo profundamente esse meu auxiliar, que está fazendo uma beleza de trabalho em Castanhal. Né? Depois veio o Dom Orani. Ora, convivemos muitíssimo bem. Eu admiro, aliás, continuo admirando o Rio de Janeiro, que está fazendo um belíssimo trabalho, difícil, mas está fazendo a maravilha, né? No Rio. Depois, com o Dom Orani, convivendo. Ele era mais difícil da convivência, porque ele estava sempre viajando, né, andando para lá para cá, visitando isso. Encontrávamos de vez em quando aqui. E ele, nos almoços, etc., ele tinha uma prática que eu gostava muito. Os aniversários dos padres, ele reunia para o almoço aqui, aqueles aniversariantes do mês. Era um ambiente agradável, eu gostava muito. Dom Orani, convivemos muito bem. E hoje com o Dom Alberto, que eu considero uma graça de Deus, que me quis dar de presente, porque eu o conheci como sinalista. Ele é de Minas Gerais, e já nos conhecemos assim, conheci em Roma, ele era lá fazendo no meio dos focolarinhos, até eu conheci. Depois, padre em Belo Horizonte e bispo auxiliar de Brasília. Eu ouvi falar muito do trabalho que eu fazia em Brasília como bispo auxiliar. Por isso mesmo que foi logo transferido para Palmas como primeiro arcebispo da nova arquidiocese, do novo estado. Né? E aqui em Belém, olha, nós vivemos, nós três. Dom Teodoro, para mim, é uma joia de pessoa, que não conhecíamos até interiormente, pensar assim, olha, o senhor não se arrisca assim, a gente não sabe bem, de outra região, né? E de outro continente, mas aceitamos, é claro, o Dom Alberto aceitou com aquele espírito de que o Espírito Santo mandava. E é realmente uma joia de pessoa, no relacionamento, na espiritualidade, na dedicação, de trabalho, homem muito simpático, de convivência. Nós três, olha, não digo imitamos a Santíssima Trindade, sabe? Mas nós três procuramos viver o mistério da Santíssima Trindade na unidade e na união de coração. Que maravilha! Eu acho que isso é um grande testemunho para toda a igreja no Brasil e para aqui, para a arquidiocese. Eu considero, sabe, Eduardo, que isto faz bem à arquidiocese. O Paulo VI tem na Evangelho Anunciante uma frase que diz: o testemunho vale mais do que qualquer sermão, qualquer pregação. O testemunho da nossa fraternidade, nossa amizade sincera aqui, nossa alegria, e brincando muito, né? E conversando, às vezes, as coisas assim mais, isso, as coisas da diocese, mas é mais os dois. Aí, e às vezes, Dom Alberto me chama, então também... É o anjo, né? Então, eu considero que esse testemunho deve falar muito. Não é deve de falar, não. Deve falar muito a arquidiocese. Com certeza. Eu queria retornar a esse grande amor que as pessoas daqui têm pelo Senhor. Por exemplo, uma coisa que me impressiona bastante é todo ano no Círio, na procissão do Círio no domingo, o senhor está no edifício Manuel Pinto, quando a procissão para por ali, é quase é obrigatório que exista uma louvação, vamos dizer. Como é que o senhor vê essa experiência assim, desse reconhecimento, desse carinho tão grande que as pessoas têm pelo Senhor? Bom, primeiramente, estar ali no terceiro andar do Manuel Pinto, prédio, edifício, é um sentido, significa que eu não dou conta mais de seguir o Círio todo, né? Então, achei que podia assistir dali, acho que todo mundo compreende que na minha idade seria forçar muito. Então, fico ali. Gosto de contemplar, eu acho maravilha o Círio visto dali, né? E vejo de fato, como você está realçando isto, é que de fato um carinho do povo. Os momentos que me emocionam, assim, quando o pessoal da corda levanta aquela corda e grita Dom Zico, Dom Zico, eu falo assim, olha, isso é muita homenagem, sabe? Mas enfim, eu recebo isso com muita simplicidade também. Eu gosto daqui do povo, o povo manifesta
esta amizade, esse carinho com a minha pessoa. É claro que o povo que é causa da minha amizade a eles, né? O povo. Que interessante. O senhor falou da idade aí, né? 85 anos. Então o senhor se depara certamente, por causa da idade, com os limites físicos, talvez aquilo que fazia há algumas décadas atrás, alguns anos atrás, se torna impossível. Como é para o senhor essa realidade da convivência hoje com a idade, com o limite físico? Como é que o senhor trabalha e vive essa experiência? Eu considero que o que cansa a pessoa são as preocupações, os trabalhos que aumentam as preocupações, mesmo que tenha alegria no meio das coisas todas. Então, por estar 15 anos arcebispo de Belém, realmente me cansava muito assim, e sobretudo as preocupações que eu tinha, porque vocações, o acompanhamento dos padres, afinal, convivência na arquidiocese. Tinha preocupações, sim. Isso, então, a saúde podia abalar-se com aquilo. Como emérito, com os meus 80 e, primeiramente, eu pregava, logo que tornei emérito, eu, todo ano, uns 10 retiros por ano. E retiro para clero, retiro para religiosas. Depois, quando eu atingi os 84, eu tinha um problema de saúde e o meu médico, ele falou, olha, eu lhe peço para moderar isto, a sua saúde. E até mesmo, ainda tem uns retiros aí, se puder cancelar, cancele. Cansei, uns retiros para clero. Eu pedi desculpa, mas cancelei. Eu pedi com muita antecedência, cancelei lá. Mas já este ano, né, com 85, eu já estou com retomou. 4 retiros. Olha aí. 4 retiros, né? Eu tenho um retiro aí para agora, vou no dia 23 agora, nós estamos vindo 27 de ano, no dia 27 eu estou voltando do retiro lá em São Paulo, pegando lá na paróquia do padre José Antônio Terradas, que foi pároco aqui. Depois eu vou pregar o retiro no fim de fevereiro para o clero de Miracema, perto de Palmas. E depois eu tenho um retiro para os capuchinhos aqui no cenóbio lá do Dom Carlos, capuchinhos da província do Norte. E tenho um outro retiro, agora não estou lembrando muito, mas 4 retiros já previstos. Por um lado, é um trabalho, não me cansa porque não me preocupa, vou lá, transmito as minhas reflexões, digo aquelas reflexões também interiormente e não me cansa porque eu volto para casa, posso dormir sossegado, que a preocupação é do bispo de lá. Colocou no bispo lá, então, né? Eu não me preocupo, então assim volto para casa tranquilo, repouso bastante, não tenho... O senhor sempre transmite essa alegria, essa fraternidade, essa força mesmo, né? Nós estávamos falando da idade, mas o senhor transmite força, garra, disposição. Quando fala, as pessoas ficam tocadas com o sermão que o senhor faz, né? A gente vê como, puxa vida, o sermão de Dom Vicente como é esse recriar-se, né? Essa eterna juventude de se recriar a cada momento, a cada dia. Bom, primeiramente, sermão, as minhas homilias, né? Eu procuro preparar o melhor modo possível. Eu digo sinceramente isto. Eu teria escrúpulo de consciência se me apresentasse ao povo para falar do Evangelho como alguém que fala por falar. Ah, não. Eu preparo muito e cuidadosamente, escrevo as minhas ideias centrais, até mesmo para não falar muito, para não falar, passar da conta, porque meu pai que repreendeu o meu irmão bispo, ele às vezes na catedral lá, meu pai assistia a missa, era ministro da comunhão, e assistia o meu irmão, às vezes falava muito. Se empolgava? Depois, na hora do café, na casa do meu pai, o meu irmão que me contou, papai disse a ele assim, Dom Belchior, você está falando comprido. Até a expressão dele eu guardei, bem simpático. Está falando muito comprido. Porque o padre que fala muito comprido, geralmente preparou pouco. Olha, aquilo me chamou, então procuro preparar do melhor modo possível. Depois procuro me comunicar, afinal de contas, é a vantagem de a gente poder falar ao povo mesmo, diante da gente,
com os gestos, com o tom. Eu converso, procuro não falar muito, comprido. Falar no máximo uma homilia de 10 minutos. E depois o resto não cansa, é viver, brincar. Aqui na casa eu realmente me considero uma pessoa feliz e então eu sou alegre, né? E conversamos muito, temos na casa não somente os bispos, mas temos as irmãs preciosinas, que são uma preciosidade, né? As irmãs como trabalho, como comunidade que são, irmãs unidas aí, pessoas de oração. E isso faz bem a gente, né? A gente vê que estamos numa casa em que a paz de Deus é visível, pode se sentir. Que bacana. Dom Vicente, um aspecto que talvez as pessoas se questionam, que as pessoas muitas vezes não compreendem bem o que é um bispo emérito, o que é um arcebispo emérito, qual o papel do arcebispo emérito na igreja, como é que a igreja vê esses bispos eméritos no Brasil, no mundo. Como é para o senhor essa vivência também como arcebispo emérito frente a essa realidade que se apresenta para a igreja, como a igreja vê, não é? Porque são pessoas plenas de sabedoria, que deram a vida, que caminharam ao longo de tantos anos e continuam, né, como o senhor dizia, sendo anjo, procura rezar, procura reforçar, procura, né, sustentar também o arcebispo atual ou a vida da igreja naquele local, né? Como é o senhor diz assim mais explicitamente para a gente essa experiência de bispo emérito, de arcebispo emérito? Gostaria de dizer a você, primeiramente, Eduardo, que no Brasil já somos mais de 100 bispos eméritos. Claro que é um grupo grande, passou 75, a gente pede ao Papa, por direito mesmo, a gente pede ao Papa para renunciar. A mim, ele pediu que ficasse mais um tempo, fiquei quase 3 anos. Mas aqui, no caso, é mérito mesmo, a missão dele, em primeiro lugar, ele continua sucessor dos apóstolos. Todo bispo é sucessor dos apóstolos, assim a igreja considera. Agora, a missão do emérito não é a mesma de um responsável por uma diocese mais. Não é assim, esse bispo, o bispo de uma diocese ou arquidiocese, tem sua responsabilidade de governo, de administração, afinal, de santificar, de governar e de reger a arquidiocese, então, e ensinar. E a sua missão. O bispo emérito não tem esta missão mesmo de governar, está à frente, mas ele participa na medida em que ele tiver saúde para fazer isto, em que ele estiver disponível, em que o arcebispo ou o bispo lhe pedir, e pede. Eu acho que o próprio Dom Alberto, ele é muito caridoso para não pesar. Eu até ver se podia até fazer mais, mas eu faço questão de considerar a minha idade também. Então, muito obrigado por essa atenção, esse carinho, né? Mas acompanha, e depois acompanha também, muitas vezes eu diria, mostrar a simpatia, o gosto, a alegria de iniciativas que o arcebispo tem, é uma maneira de ajudar. Ele tem umas iniciativas aí, então eu falo, senhor arcebispo, eu fiquei tão feliz com aquilo. Claro que para qualquer um de nós é assim, receber uma palavra de gosto que eu fiz, isso me agrada. E eu acho que isso anima também. E depois, os trabalhos que a gente possa fazer, muito bispos se dedicam a retiros. Outros bispos que têm especialistas em direito canônico, por exemplo, com doutores na matéria, são aproveitados na diocese para o tribunal eclesiástico ou para uma função ligada ao direito canônico, para o direito civil, na arquidiocese. Enfim, tem várias funções que ele tem. E no máximo de fato, interessar-se espiritualmente para que a igreja da qual ele se tornou emérito depois, né, essa igreja vá caminhando e progredindo cada vez mais. Somente esse testemunho de vida como o senhor representa aqui para todos nós. A gente vai continuar esse bate-papo. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para mais um apoio cultural. Eu tenho certeza que você está gostando dessa conversa aqui bem, né, informal aqui na sala da residência de Dom Vicente. E a gente volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco desse diálogo aberto especial.
Estamos de volta com o Diálogo Aberto Especial aqui da casa de Dom Vicente Zico, conversando sobre a sua vida. Dom Vicente, depois de tantas experiências, tantas conquistas, tantas alegrias, o que o senhor almeja ainda, agora aos 80, a gente falava dessa eterna juventude, né? Quais são os planos, quais são as exigências que Dom Vicente Zico tem hoje? Para dizer a verdade, eu não tenho plano mais. Meu plano agora é aproveitar muito do momento que Deus me deu, desse tempo que é a minha idade, não me iludo quanto ao tempo da idade, e por isso mesmo eu considero que o meu plano é trabalhar para merecer de Deus a recompensa de tudo que eu possa ter feito. Por isso, trabalhar com o pensamento, por que não? Digo sinceramente, o pensamento do céu. E depois, Eduardo, eu creio que seria absurdo até que eu não pensasse em me empenhar, em dar testemunho de que o plano de santificação eu procuro assumir. Plano de santificação pela oração diária que eu faço, eu nunca esqueço, nunca deixo de rezar o ofício, a liturgia das horas todo, de rezar o meu terço, de celebrar com muito gosto, digo sinceramente, a Santa Missa, e celebro muitas vezes, 2 ou 3 vezes por dia, porque começa de manhã cedo, às 6h30 da manhã, na capela da casa do arcebispo, aqui, que eu chamo até a Pequena Catedral, chamei assim no começo, e ficou esse nome, a Pequena Catedral, é a capelinha. Sempre às 7 horas da manhã. 6h30. 6h30 da manhã. As irmãs, depois as pessoas vizinhas aqui, que vêm assistir, mais ou menos umas 12 a 15 pessoas. Todo dia, a missa, o ofício divino, oração que eu faço, e o resto, a convivência também. A convivência me santifica também muito, porque a convivência com meus irmãos bispos, convivência com as irmãs preciosinas. Ora, e as pessoas que trabalham na casa também, funcionários e funcionárias, vivem esse clima também. E isso contribui para eu me convencer que eu devo empenhar-me nisto, de me santificar agora nesses últimos anos de vida. Espero que vou viver muito ainda, mas... Com certeza. Em todo caso, até eu brinco muito, se Moisés, sem tomar remédio, viveu 120, ora eu tomo 7 remédios por dia. Né? Vai viver bastante. Então eu espero. Depois, então, as preocupações do emérito mesmo, assim, eu digo que estará disponível para o que puder fazer. E o que eu posso fazer, então, no momento, é leitura. Gosto de ler. Para dizer a verdade... O que o senhor gosta de ler? Gosto de ler só coisa que interessa a minha vida sacerdotal. Engraçado. Outros eu leio, mas não me interessam muito, não. Aliás, recebo presente de livros, mas eu gosto de ler livros de espiritualidade, livros de teologia, livros de pastoral, os documentos que vêm do Papa eu leio sempre, os escritos do Dom Alberto, que eu acho formidáveis, toda semana, como ele escreve, e como o Dom Auroni também. O que é da igreja me interessa. Creio sinceramente na igreja e amo a igreja de Deus, da qual eu faço parte. Então, está disponível. E se então aparecem convites, que aparece muito minha agenda, como eu disse a você no bloco passado, Dom Alberto Ramos estranhava porque admirava-se de que eu entendesse a minha agenda, né? Pois bem, minha agenda tem muito compromisso lá. Até hoje eu estava recebendo, antes de vocês chegarem aqui, para esse programa, eu estava atendendo a um casal de noivos e preparando, conversando com eles sobre o casamento que eu vou abençoar brevemente. E de vez em quando sou convidado para fazer casamento. O senhor celebra muito casamento, não é? Até que veio hoje... Diz que é uma bênção. Quando Dom Vicente Zico celebra casamento, é certeza que aquele casamento vai durar a vida toda. Pelo menos eu já tive a experiência assim, viu? Quando lá em Roma, isso até me emocionou, eu fui para a beatificação de João Paulo II e antes da cerimônia, eu fui à capela do Santíssimo Sacramento. E ali, então,
rezando, batina e tudo ali, né? Quando eu saí, um casal chamando Dom Zico. Vocês são brasileiros de onde? Somos brasileiros do Belém do Pará. O senhor nos fez o casamento há 16 anos em Belém. Nós moramos hoje em Fortaleza, nunca esqueceremos aquele casamento que o senhor fez. Olha, isso até me emocionou. Ali na Basílica, me esperava de modo algum. E faço, de fato, sou convidado. Eu vivo com alegria este momento, porque é uma bênção. E rezo pelos noivos, sinceramente, porque a minha alegria, um casal que me fala assim, é feliz, e por 16 anos, diz assim, felicíssimos, como eles falaram, para mim é uma alegria muito grande. Ver um casal que eu abençoei e me dizer, obrigado pela bênção, porque nós somos felizes. Então, eu vivo isto com muita simplicidade, com muita alegria sincera. Se o senhor tivesse que recordar, na sua opinião, assim, o principal legado ou os legados que o senhor deixou como arcebispo de Belém, o que é que o senhor colocaria em evidência? Bom, evidência, aí eu aprendi... Para a graça de Deus, né? Permita que eu diga em primeiro lugar, não foi de mim, foi sobretudo a competência, o trabalho do meu auxiliar, Dom Carlos. Mas é claro que eu era arcebispo, portanto, o apoio e a bênção por aquilo e participando. Eu considero a primeira coisa que Deus me deu no meu governo da arquidiocese foi o que você está fazendo, esse campo que você está trabalhando. É a Fundação Nazaré. Eu considero que a arquidiocese de Belém teve, da providência de Deus, um grande dom. A Fundação Nazaré, Rádio Nazaré, TV Nazaré e depois a Voz de Nazaré. Considero, não sou autor, como às vezes falo, fundador. Eu estive aí, era o arcebispo, portanto, quem assinou fui eu. É o fundador, né? Como é que o senhor vê a caminhada desses anos? Por exemplo, agora em 2012, a TV Nazaré está completando 10 anos, né, do seu nascimento. Depois são 16 anos a Rádio Nazaré. Então, como é que o senhor vê essa caminhada, já que o senhor acompanhou desde o início? Eu considero que se foi ousadia ter começado isto, hoje eu vejo que Deus nos abençoou demais. Porque o que eu vejo, o que eu escuto da TV Nazaré, os programas, e entre os programas, eu vou dizer com simplicidade, eu vejo esse programa seu, né, de Janela Aberta, vejo Notícias Nazaré, do Marcos Valério, vejo outros programas que ali existem. Olha, Deus abençoa a gente. A TV Nazaré é abençoada por Deus. Isso é a alegria que eu sinto. Alegria, para me dizer, orgulho que eu tenho. Um orgulho, né? Um santo orgulho. Como assim, é da minha casa, então o que está bonito, eu vejo isso com orgulho, né? Então eu vejo isso na TV Nazaré, vejo na Rádio Nazaré, os programas muito bons, a dedicação do pessoal à rádio, ao jornal. O jornal está beleza. Olha, o Dom Carlos, na Assembleia dos Bispos, levava uns números. Os próprios bispos viam aí e não estava tão bem ainda quanto está agora. Os bispos viam lá e ainda falavam assim, olha, Belém está com um jornal assim. Eu falei assim, vai ver mais ainda, você vai ver. E aí, olha, o jornal está... Inclusive... Eu estou aí, não, né? Inclusive o jornal dessa semana, o Voz de Nazaré, é sobre a festa dos 85 anos, né? Vocês estão vendo aqui uma bela foto do Dom Vicente. Mas isso já é exagero deles, né? Mas enfim, pelo caso, eu recebo isso também. Eu tenho certeza que todo o leitor vai gostar demais, porque, imagina. Não, também. O jornal e a rádio, eu vejo a dedicação de todos aqui. Na nossa frente estão dois. Os nossos cinegrafistas, Olha, parabéns para eles, porque a nossa imagem está muito bonita, nossos programas se apresentam mesmo, né? Então, eu
fico muito, assim, orgulhoso. Orgulhoso, né? Isso é bonito no senhor, essa alegria, esse entusiasmo. Por exemplo, o Papa Bento XVI agora instituiu o Ano da Fé, que deve começar agora em outubro, né? Em comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse Ano da Fé, o que representa para a vida da igreja, para a vida dos católicos, né, de um modo geral, e também a importância do Concílio Vaticano II, 50 anos depois. Primeiro, eu acompanhei o Concílio Vaticano II, né, no seminário. Meu irmão já estava participando e participou de todas as sessões. Meu irmão era bispo novo ainda. E acompanhei muito e lia muito sobre o concílio. Entusiasmado, mas não sabia que depois do concílio as crises viriam. Não podia imaginar, e foram crises fortes que vieram. Eu senti muito em seminários, etc., né? Padres, enfim, Deus permite. Então, o concílio foi realmente uma primavera na igreja, como dizia Paulo VI. Ou então foi como João 23, o bem-aventurado João 23 falava, vai ser o concílio tirar poeira da biblioteca, tirar poeira das mesas. Realmente tirou muita poeira. Coisas que iam ficando, né? Bem, coisas humanas. E então o concílio é uma bênção. Agora, refere-se ao concílio, a 50 anos do concílio, o que Bento XVI agora declarou, proclamou, Ano da Fé. Eu, para dizer a verdade, fiquei entusiasmado com a ideia de Bento XVI. Primeiro porque em 67 houve um Ano da Fé proclamado pelo Papa Paulo VI, em homenagem a São Pedro, a morte de São Pedro em 1967. Ele terminou o Ano da Fé, naquele mês, com uma belíssima proclamação da fé nele, que hoje nós chamamos o Credo de Paulo VI, e que tem o título de Credo do Povo de Deus. É o símbolo dos apóstolos, dito da maneira mais bela que se pode imaginar. Eu vou pregando gente para padres, eu vou levar a cópia para cada um, porque é possível que nem tenho essa cópia desse Credo de Paulo VI. Depois é o seguinte, pelo Ano da Fé, eu estou me antecipando ao começo do Ano da Fé. Eu vou pregar os 4 retiros sobre a fé, sobre o valor, o alcance, a importância da fé, as implicações da fé, no padre, no ministério, na vida, enfim. Eu vou pregar o retiro perto de Palmas, da diocese ali, vou pregar o retiro sobre o dom da fé. E outros retiros também, que vierem por aí afora, os 4, até para as religiosas, eu vou encaminhando um pouco, cada um diferente, mas o valor da fé naquela vida, naquela missão. Como é que o senhor vê, por exemplo, hoje na sociedade moderna, assim, a igreja muitas vezes é contestada e atacada. Como é que o senhor vê essa atualidade, esse ajornamento, a palavra que João 23 usava muito e Paulo VI também usava, para mostrar que a igreja sempre se renova, sempre é jovem, sempre, e o próprio Papa Bento XVI no início do pontificado dizia, a igreja é jovem. Como é que o senhor vê essa atualidade sempre da igreja? Já que a gente nota no senhor esse grande amor pela igreja. Olha, há uma oração na liturgia, na festa de São Carlos Borromeu, 4 de dezembro. A oração é a seguinte, pede a Deus que abençoe a igreja e fala, porque São Carlos Borromeu foi dedicado à igreja, como ele foi, e fala assim, a igreja constantemente renovável, sempre fiel. São, de fato, os 2 adjetivos muito importantes na igreja. E os advérbios também. Primeiro, a igreja é renovável. Em todos os seus aspectos humanos. Tudo aquilo que ela tem de humano. O que é divino, fidelidade ao que é divino. E não muda. Divino. A graça não muda. Os sacramentos são aqueles mesmos. A constituição hierárquica da igreja é aquela mesma. A santidade, as notas da igreja são aquelas mesmas. Bem, então, sempre renovável em todos os elementos humanos.
o concílio foi uma grande renovação de muita coisa. A começar pela missa. Como é que a missa é bem bonita ou bem agradável hoje? No passado, enquanto eu celebrava em latim, de costas, eu celebrava piedosamente, eu gostava de celebrar. Mas hoje eu tenho gosto mesmo de estar celebrando com a participação do povo. Sempre renovável, ou melhor, sempre, constantemente renovável e sempre fiel. Eu acho que o desafio para nós é não fugirmos ao que é divino na igreja. E na igreja constantemente renovada ou renovável e sempre fiel a Jesus Cristo, eu creio que a ela nós devemos fé e amor. É a profissão de Santo Domingo. Cremos na igreja que é una, santa, católica e apostólica e a amamos de coração. Bacana. O senhor, 85 anos, né? Vamos voltar aos 85 anos. O que o senhor diria? Hoje é a juventude, né? A juventude está buscando caminhos, muitos estão procurando uma vocação, muitos estão se preparando para os desafios da vida. O que o senhor, né, assim, na sabedoria dos 85 anos, diria para um jovem hoje que quer caminhar, que quer ter fé, que muitas vezes se depara com as turbulências da história, as turbulências do tempo atual, o que é que o senhor diria a ele? Para seguir Jesus Cristo, ou nós somos, enquanto a fraqueza humana permite, ou nós somos radicais para Ele, ou então ficamos arranjando um pouco a vida. Eu vejo com a maior alegria o que aconteceu outro dia, na inauguração, na abertura, na bênção de um novo seminário na Arquidiocese. Dom Alberto abençoou e inaugurou um novo seminário menor. Menor quer dizer, já rapazes de 17 anos, preparando-se para o começo do seminário maior. E eu vejo com alegria, e Dom Alberto me falava assim, contando, nós estamos com 44 seminaristas em Belém, sendo que só esses 8 que são menores, conhecendo. Os outros já estão, portanto, já 30 e tantos já adiantados, teólogos, filósofos e propedêuticos já bem adiantados. Então, é uma graça de grande. Então, eu diria aos jovens, primeiramente, eu daria parabéns pelo idealismo que leva ao seminário. Todo jovem foi realmente com um ideal sublime. E seria fazer injúria à juventude pensar que os jovens não são capazes de algo sublime e heróico. E por isso mesmo eu dou parabéns aos jovens que querem o mais sublime e são capazes de entrar pelo caminho do heroísmo também. Depois eu digo aos jovens que vocês que têm ideal sublime, jovens, olhem os outros que não têm, talvez vocês possam ter mais influência sobre os seus colegas jovens do que até mesmo um padre, porque você pensa como jovem e tem um testemunho bonito a mostrar, o testemunho de que você almeja algo mais sublime do que terra a terra, isso que é da terra. E por isso mesmo, no parabéns, no aplauso e depois na esperança, eu digo que realmente, como dizia Paulo VI, eu dizia, citando, seria fazer injúria à juventude pensar e dizer que os jovens não são capazes de ideal sublime. O que é que dá alegria, o que é que comove Dom Vicente Zico hoje? Dizem que todo velho fica emocionado por qualquer coisa, né? Eu seguro, claro. Mas eu digo sinceramente que eu me sensibiliza muito ver a igreja como estão vendo. Porque me sensibiliza ver o entusiasmo de um Dom Teodoro, de um Dom Alberto pela igreja. Isso me sensibiliza porque a igreja merece isso mesmo. Depois, padres. A Arquidiocese, felizmente, tem padres excelentes e eu fico muito feliz. Por exemplo, assistia na rádio agora, hoje de manhã cedo, assistia na rádio
um padre novo, substituindo Dom Alberto no programa lá da manhã, Conversa com o Povo. Sabe que eu fico, só que beleza, o padre, como substituiu bem Dom Alberto, a palavra dele. Depois eu vejo outros, quando eu escuto às vezes elogios daquele padre novo, por exemplo, que maravilha a igreja de Belém como está. Então isso toca o coração. E por alguns momentos, algumas coisas, confesso que eu me emociono. Eu sou muito fácil para também ficar emocionado. Eu assisti, por exemplo, a beleza do teatro do Cláudio Barradas. Né? Morte e Vida Severina agora. Olha, eu fiquei com vergonha porque eu estava lacrimando. Limpando o olho toda hora, sabe? Mas a arte, o empenho, o zelo, a beleza do trabalho do Cláudio Barradas. Eu fico achando bonito e fico emocionado quando ele fala, se refere a mim. Aqui está o Dom Vicente, que teve a coragem de me fazer padre. Eu tive a alegria de fazer o padre. Bacana. O senhor é uma unanimidade. Se a gente fala com qualquer pessoa aqui em Belém, aqui no Pará, Dom Vicente Zico, né? Muitos dizem até o Santinho, né? Nós estamos quase chegando ao final, né, do nosso programa, essa alegria de tê-lo, justamente para festejar, para colocar em evidência esses 85, dar graças a Deus por 85 anos de vida, de consagração a Deus, de doação aos irmãos, de amor à igreja. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para todo mundo que está nos acompanhando aqui na TV Nazaré, não somente aqui no estado do Pará, mas nos estados vizinhos que acompanham a programação da TV Nazaré. E festejar, porque tenho certeza que está todo mundo, se tivesse a possibilidade, estaria aqui saudando o senhor por esses 85 anos de vida tão bem vividos, né? Eu me dirijo ao povo de Belém, da Arquidiocese em modo especial. Dirijo-me a todos, esperando que a igreja fale muito ao coração de cada um. A igreja de Belém, com os bispos que nós temos, com os sacerdotes que Deus nos deu, com os seminaristas que já estão aqui conosco, e pelos leigos, muitos deles empenhados numa vida cristã e num zelo de dedicação à missão da igreja. E na missão da igreja, aquelas pessoas que no campo da comunicação vêm engrandecendo o trabalho da igreja, dando valor e manifestando a igreja o que ela deve ser, eu diria a igreja de Belém. Deus seja louvado por estar nesta igreja de Belém. Ela é divina nos dons que nós recebemos. E por ser humana no nosso trabalho, não percamos nunca o ímpeto, o impulso do coração de amarmos a igreja que nós formamos e que temos. Existem limitações, existem falhas, existem fraquezas, existem problemas, existem dificuldades na caminhada para o futuro, sobretudo, e no presente, por que não? Mas nenhuma fraqueza humana seja motivo para eu perder o ânimo e o amor à igreja que eu sou, a qual eu pertenço e que formo com os meus irmãos. A Belém do Pará, a Arquidiocese, portanto, a minha fé e esperança e o meu amor sincero a toda esta igreja. Dom Vicente, mais uma vez, muito obrigado. Eu aproveito dar os parabéns, assim, em nome de toda a equipe, em nome da TV Nazaré, que, né, é tão grata ao senhor justamente por essa paternidade, já agora que a gente está comemorando 10 anos. E desejamos muitos e muitos anos de vida, de alegria aqui para a Arquidiocese e para a vida do senhor. Muito obrigado, Eduardo. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela referência. Vocês podem mandar carta, mandar mensagem para Dom Vicente Zico aqui, né, na Dr. Moraes, que ele vai ficar muito feliz, porque ele sabe justamente do amor e do carinho que todos vocês têm por ele. Até o próximo programa.